E aí? Minha gente. Beleza? Pega um café, ajeita aí na cadeira, porque a história que eu vou contar hoje é daquelas de fazer o coração da gente ficar quentinho, tá ligado? É a história de uma gringa, uma dinamarquesa que chegou aqui no nosso Brasil mais fria que o inverno da terra dela, e saiu. Ah, vocês vão ver. É a prova viva de que o nosso jeitinho, o nosso calor humano, meu amigo, isso não tem preço. O título desse vídeo podia ser, sei lá, a garota dinamarquesa que tinha depressão de frio, mas chorou com o calor do Brasil. Pega a visão. Aquele reencontro no aeroporto, o pai dela, Henrique, jamais esqueceria. Naquele momento, ele teve certeza de que um pedaço do tempo tinha se quebrado. A filha, que tinha ido da Dinamarca para o Brasil para um intercâmbio, estava de volta para uma visita curta. Deveria ser um momento de pura alegria, de abraços apertados depois de uma saudade doída, mas a garota que caminhava em sua direção no saguão do aeroporto de Copenhague era uma estranha. Uma estranha com o rosto da sua filha. Vamos dar um passo atrás para vocês entenderem o tamanho do BO. A Dinamarca, aquele paísinho lá no norte da Europa, todo arrumadinho, feito de uma península e um monte de ilhas, é famoso por ser um paraíso. Estado de bem-estar social, tá sempre no topo dos rankings de felicidade. As ciclovias em Copenhague são um brinco, a consciência ecológica é quase uma religião. É um lugar onde tudo funciona. Um lugar previsível. Frio. E não só no clima. Lina era a filha que Henrique, um professor universitário, e Karen, uma dona de casa dedicada, esperaram por uma vida inteira. Henrique já passava dos 40 quando ela nasceu, então o amor dos pais por ela era uma coisa quase sufocante. Na infância, se ela caísse e chorasse, os dois voavam até ela. Qualquer coisa que ela quisesse, eles davam um jeito de conseguir. Lina era a princesinha deles, protegida numa redoma de vidro. Só que conforme ela crescia, alguma coisa naquela redoma começou a trincar. Lina era diferente. Ela perdia o controle por coisas mínimas. Não conseguia fazer amigos. Era o que chamavam de criança de pavio curto. Ah, essa menina deve ter um temperamento artístico, Henrique dizia para si mesmo, tentando se convencer. Karen concordava, dizendo que não deviam compará-la com as outras crianças. Mas no fundo, bem no fundo, eles sentiam um calafrio de pânico. E se ela crescesse assim? Como ela sobreviveria no mundo real, um mundo que não era uma sala de estar dinamarquesa silenciosa e organizada? Ela seria uma adulta solitária, isolada pela própria raiva que não sabia de onde vinha. E então, um furacão brasileiro chamado Juliana entrou na vida deles e tudo mudou. O dia em que Lina conheceu Juliana foi o marco zero de sua nova vida. Naquela época, Lina estava no auge de sua crise na escola. Brigava com os colegas por qualquer discordância. Numa discussão em sala, ela explodiu, chegou a empurrar um amigo e jogar os livros no chão. Depois, como sempre, vinha o arrependimento, a vergonha, mas ela simplesmente não entendia porque não conseguia se controlar. A solidão era um monstro que a devorava todos os dias. Os pais, desesperados, decidiram contratar uma tutora para ela. Eles sentiam que Lina não precisava só de ajuda com os estudos, mas de alguém que pudesse ser uma companhia, uma presença que a acalmasse. E foi através de uma indicação da universidade que Juliana apareceu. Uma estudante brasileira de intercâmbio alguns anos mais velha que Lina, com um sorriso que parecia carregar o sol de Salvador. No momento em que Karen abriu a porta e viu aquela moça de cabelos cacheados e olhos brilhantes, ela sentiu, pela primeira vez em muito tempo, uma pontinha de esperança. A primeira aula foi uma tentativa de Juliana de ensinar algumas gírias em português em troca de palavras em dinamarquês. Quando Lina, com sua pronúncia perfeita e contida, disse "ige", que é aquela palavra dinamarquesa para aconchego, Juliana gargalhou alto. Um som que ecoou pela casa silenciosa como um trovão. Ha, que fofo! A gente lá no Brasil chama isso de ficar de boa, tá ligada? Ou então, tamo junto. Repete aí, tamo junto. Lina sentiu uma coisa estranha, uma segurança que não sabia explicar.
Suas palavras não só foram ouvidas, mas foram transformadas, traduzidas para o calor de uma outra cultura. O mundo dela pareceu, por um instante, um pouquinho maior. Mas o temperamento explosivo de Lina não ia desaparecer com um passe de mágica. Um dia, a aula teve que ser mudada de última hora. A frustração tomou conta de Lina. Ela chutou uma cadeira com força. A perna de madeira bateu contra a parede, e o som seco cortou o ar. O silêncio que se seguiu foi pesado, tenso. Karen, na porta da sala, ficou paralisada, sem saber o que fazer. Mas Juliana não se assustou. Ela olhou diretamente nos olhos de Lina, que estavam cheios de lágrimas de raiva, e disse com uma calma impressionante: "Ei, bota pra fora, menina. Tô vendo que você tá puta da vida. Mas tudo bem sentir isso. Eu entendo. Me conta, o que tá pegando?" Naquele instante, o mundo de Lina parou. Até hoje, todos os adultos sempre diziam a mesma coisa: se acalme e respire fundo, não precisa disso. Ninguém nunca tinha tentado entender o que ela sentia. Ninguém tinha dado nome à sua frustração. Mas Juliana era diferente. Ela não negou a raiva de Lina. Pelo contrário, ela a acolheu. Ela deu voz à angústia e à tristeza que estavam por trás da explosão. Lina desabou a chorar. Um choro alto, sofrido, de quem finalmente se sentia vista. Finalmente. Alguém me entende, ela soluçou. A partir daquele dia, a relação das duas se aprofundou. Juliana elogiava os desenhos de Lina de um jeito que ninguém nunca tinha feito. "Cara, que demais! O jeito que você usa as cores é muito intenso, tem uma força aqui, uma paixão. É top!" Ela respeitava o temperamento artístico de Lina, mas em vez de tratá-lo como um problema, ela o via como uma potência. E o mais impactante de tudo eram as histórias que Juliana contava sobre o Brasil. Lá no Brasil, Lina, a gente tem uma coisa chamada calor humano. É tipo: a gente se importa de verdade um com o outro, sabe? A gente briga, discute, fala alto, mas 5 minutos depois tá todo mundo se abraçando e dando risada. A gente não tem medo de sentir. A gente bota pra fora o bom e o ruim. Para Lina, cada palavra de Juliana era como abrir uma janela num quarto que estava fechado há anos. Ela começou a entender que existia um outro jeito de viver. Um jeito onde você não precisava engolir seus sentimentos, onde as pessoas podiam ser diferentes e ainda assim se conectar. Aos poucos, um desejo forte começou a crescer dentro dela. Ela precisava conhecer o Brasil. Ela sentia com uma intuição que vinha da alma, que naquele país de língua e cultura tão distantes, havia algo que poderia salvá-la de si mesma. A semente plantada por Juliana começou a germinar, e o desejo de Lina de ir para o Brasil se transformou numa árvore frondosa dentro dela. Cada história que a brasileira contava parecia mais colorida e viva do que a rotina cinzenta da Dinamarca. As praias de Salvador, o som do samba no Pelourinho, o cheiro de acarajé fritando no dendê. Tudo parecia parte de um universo paralelo, vibrante e real. E acima de tudo, a ideia do calor humano a assombrava. Não reprimir, mas acolher. Não se afastar da diferença, mas abraçá-la. Era exatamente o que a alma de Lina gritava por toda a sua vida. Numa noite durante o jantar, em meio ao barulho discreto dos talheres de prata contra os pratos de porcelana, Lina soltou a bomba. "Eu quero fazer intercâmbio no Brasil." O garfo de Henrique caiu da sua mão, produzindo um som agudo que quebrou o silêncio da sala de jantar. Karen ficou de boca aberta, sem conseguir articular uma única palavra. Depois de uma eternidade que durou talvez 10 segundos, Henrique conseguiu perguntar com a voz embargada: "Lina, você está falando sério?" Lina assentiu. Seus olhos, que tantas vezes os pais viram cheios de fúria ou desespero, agora brilhavam com uma determinação inabalável. Aquela não era a menina que chorava e quebrava coisas. Era outra pessoa. Karen sentiu um aperto no peito. Mas... sozinha? Num país tão diferente? A língua, a cultura. É tudo tão... A voz dela tremia de preocupação.
Mas Lina apenas olhou para a mãe e respondeu com uma calma que surpreendeu a si mesma: é por isso mesmo que eu quero ir. Eu quero ser como os brasileiros. Eu quero ser quente e forte. Ao ouvir aquilo, Henrique respirou fundo. Como pai, a vontade dele era de trancá-la em casa e protegê-la do mundo. Mas ele também viu na filha uma mulher decidida a traçar o próprio caminho, e sentiu uma onda de orgulho avassalador. Tudo bem, ele disse, e sua voz era uma mistura estranha de severidade e ternura. Mas você vai me prometer uma coisa. Não importa o quão difícil seja, você não vai desistir. Você vai até o fim. E assim a família começou a se preparar para a grande aventura. Lina mergulhou nos estudos de português. Seu caderno se encheu de anotações, verbos e gírias que Juliana ensinava. A pronúncia era um desafio, os sons nasais, o ão. Mas a cada nova palavra que aprendia a falar, uma nova camada de confiança se formava dentro dela. Ela começou a assistir novelas brasileiras e se emocionava com as tramas exageradas, as famílias barulhentas, as declarações de amor dramáticas. A cada cena, Lina sentia a cultura daquele país distante se infiltrando em sua alma, preenchendo os espaços vazios. Finalmente, o dia da partida chegou. No aeroporto, segurando a alça da mala com força, Lina sentia um misto de ansiedade e excitação. Karen, tentando segurar as lágrimas, deu um abraço apertado na filha. Henrique, sempre mais desajeitado com as emoções, apenas deu uns tapinhas nas costas dela. Lina, acredite em você. Nós sempre seremos o seu porto seguro. Lina sorriu e assentiu. Obrigada. Eu vou ficar bem. Eu vou voltar. Maior. Enquanto observavam a silhueta da filha desaparecer pelo portão de embarque, os pais rezavam em silêncio. O novo caminho que ela escolhera era cheio de incertezas, mas também era a maior prova de esperança que eles já tinham visto. Quando o avião pousou no Aeroporto Internacional de Salvador, o coração de Lina parecia que ia sair pela boca. Aquele bafo quente e úmido que a atingiu assim que as portas se abriram foi seu primeiro bem-vinda. Ali estava o Brasil. As placas com palavras que ela tentava decifrar, a multidão barulhenta e animada, o cheiro de maresia misturado com alguma comida que ela não conhecia. Tudo era novo, intenso, quase esmagador. Mas as primeiras semanas foram um balde de água fria na sua idealização. Na universidade, os professores falavam num ritmo alucinante, emendando uma gíria na outra. Os colegas riam de piadas que ela não entendia, e a solidão de não conseguir participar das conversas doía mais do que ela imaginava. No refeitório, ela se sentia um peixe fora d'água, sem saber como pedir a comida direito, preocupada com os olhares curiosos. Será que eu vou conseguir? Ela se perguntava à noite no quarto pequeno da República, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. O que salvou Lina, o que a manteve de pé, foi o calor dos seus colegas brasileiros. Foi o tal do calor humano na prática. Numa aula de literatura brasileira, enquanto ela se desesperava por não entender uma referência a Machado de Assis, um garoto sentado ao lado, chamado João, a cutucou. Ele não passou um bilhetinho discreto. Ele falou alto mesmo: "E aí, gringa? Tá viajando na maionese? Chega mais, a gente te explica. Esse tal de Machado é complicado até pra gente, relaxa." Naquele instante, Lina sentiu o coração esquentar. João a apresentou para a galera dele. E não foi uma apresentação formal. Foi um: "Gente, essa aqui é a Lina, nossa nova amiga dinamarquesa. Tratem de cuidar bem dela, ouviram?" E de repente, ela tinha um grupo. No final de semana já estava sendo arrastada para um churrasco na laje de alguém. A cena do revezamento da antiga Lina foi substituída por um jogo caótico de futevôlei na praia do Porto da Barra. Ela era péssima, errava todas as bolas, mas ninguém a julgava. Pelo contrário, eles riam com ela, gritavam: "Vai, Lina! Mostra pra eles a força viking!" E pela primeira vez na vida, Lina riu de si mesma. Mais tarde, no churrasco, ao som de um forró pé de serra, eles a puxaram para dançar. Ela pisava no pé de todo mundo, desajeitada, mas a alegria contagiante ao seu redor a fez se sentir parte de algo.
O Brasil, com seu jeito barulhento e intenso, estava mostrando a ela que pertencer não significava ser igual, mas sim ser aceito com todas as suas diferenças e imperfeições. Aquele calor humano que Juliana descrevia não era só uma expressão. Era o som da risada coletiva, o braço no ombro, o convite inesperado. E o coração de Lina, antes um iceberg, começava a derreter. Depois de se aclimatar ao caos organizado da vida em Salvador, Lina teve uma experiência que redefiniu sua relação com o mundo, um encontro profundo com a culinária brasileira. Um domingo, João a convidou para almoçar na casa da avó dele, Dona Carmen. Se prepara, gringa, que hoje você vai conhecer o que é comida de verdade, ele avisou rindo. A casa era simples, no bairro do Rio Vermelho, cheia de gente, música alta e o cheiro mais incrível que Lina já tinha sentido. Na mesa, uma profusão de cores e aromas, uma moqueca baiana borbulhando numa panela de barro, vatapá, caruru, arroz branco soltinho e uma farofa de dendê. Lina nunca tinha visto nada parecido. Ela provou a moqueca primeiro. A combinação do azeite de dendê, do leite de cocô, do coentro e do peixe fresco explodiu em sua boca. Era complexo, forte, picante e suave ao mesmo tempo. Era uma sinfonia. Ela olhou para Dona Carmen, uma senhora negra de sorriso largo e mãos calejadas, e sentiu uma vontade de chorar. Aquele prato não era só comida, era história, era afeto, era a alma daquela família servida numa tigela. Tá gostando, minha filha? Perguntou a avó. Lina só conseguiu assentir, com os olhos marejados. Pela primeira vez, ela sentiu um sabor que parecia familiar, mesmo sendo totalmente novo. Era o sabor do acolhimento. A comida dinamarquesa era a comida da sua origem, feita de carne de porco, batatas e molhos densos. Era o sabor da segurança, da previsibilidade. Mas a comida baiana... a comida baiana era o sabor da vida, da paixão, da mistura. Era como se cada ingrediente contasse uma história. Inspirada, Lina decidiu se matricular num curso de confeitaria que viu anunciado no bairro. Ali seu temperamento artístico finalmente encontrou um lar. A arte de decorar bolos e doces se tornou sua nova linguagem. A primeira vez que ela teve que manusear um saco de confeitar, suas mãos tremeram tanto que ela quase desistiu. Mas a professora, uma mulher vibrante chamada Teresa, a incentivou. Foi quando aprendeu a fazer brigadeiros e a decorá-los que a mágica aconteceu. A pasta de açúcar, o glacê real, os corantes. Eram as tintas da sua nova tela. Seus sentimentos intensos, que antes se manifestavam em explosões de raiva, agora eram canalizados para as cores. Quando estava frustrada, criava decorações com vermelhos e laranjas vibrantes. Quando sentia saudade de casa, usava tons de azul e branco mais suaves. Seus bolos eram dramáticos, cheios de personalidade. Fazer doce é como pintar um quadro, só que dá para comer no final, ela pensou sorrindo sozinha. A confeitaria se tornou sua terapia, sua forma de expressão. Ela fazia bolos e levava para a galera da faculdade, para a família de João. A alegria no rosto das pessoas ao provar suas criações era uma recompensa que ela nunca tinha experimentado. Os elogios que recebia eram sobre a beleza, a ousadia, a paixão que seus doces transmitiam. Menina, você tem fogo nas mãos, disse a professora Teresa um dia, analisando um bolo que Lina tinha decorado com flores de açúcar incrivelmente realistas. Essa paixão que você sente, não esconda, não tenha vergonha dela. Use-a para criar beleza no mundo. Naquele momento Lina entendeu. Sua intensidade não era um defeito. Era um domingo. O Brasil não a tinha consertado. O Brasil tinha dado a ela as ferramentas para que ela pudesse traduzir a tempestade que existia dentro dela em algo belo, em algo doce. O encontro com a comida brasileira não apenas abriu seu paladar, abriu sua alma. Ela estava descobrindo um novo caminho, onde ela poderia usar sua arte para fazer as pessoas sorrirem. E essa pequena resolução, nascida entre panelas de muqueca e sacos de confeitar, se tornaria a força motriz de toda a sua vida. Depois de mais de 6 meses imersa naquele caldeirão cultural que era Salvador, Lina decidiu voltar para casa para uma visita. E foi então que a cena do aeroporto aconteceu.
Quando Henrique e Karen a viram, o choque foi instantâneo. A garota que caminhava na direção deles não era mais a adolescente de ombros curvados e olhar assustado que haviam deixado no portão de embarque. Sua postura era ereta, o andar era confiante, e havia uma luz em seu rosto, um brilho de calma e autoconhecimento. Até o jeito como ela puxava a mala de rodinhas parecia diferente, mais decidido. "O que eles fizeram com a minha filha?", Henrique gritou por dentro. Mas era um grito que misturava espanto, alegria e até uma pontinha de arrependimento. Karen correu e segurou as mãos de Lina. O toque era o mesmo, a pele era a mesma, mas a energia que emanava dela era outra. Era como se uma alma nova, mais ensolarada, tivesse se instalado no corpo de sua filha. A transformação era tão profunda que parecia um milagre. "Lina, você está diferente", Karen sussurrou, com os olhos cheios d'água. A surpresa dos dois logo se transformou num sentimento mais complexo. Uma pergunta silenciosa pairava no ar: por que nós, que a amamos tanto, nunca conseguimos fazer isso por ela? Era um peso no coração. Lina, percebendo o espanto dos pais, sorriu, um pouco sem graça. "No Brasil, as pessoas me ajudaram muito. Aprendi que eu não preciso mais ficar sozinha." Os pais se entreolharam. Eles nunca imaginaram que a experiência no Brasil seria tão transformadora. Henrique olhou nos olhos da filha e viu ali uma força que ele nunca tinha visto antes. A menina que perdia o controle e não conseguia se expressar, agora falava sobre seus sentimentos com uma serenidade que o deixou boquiaberto. Essa para ele foi a maior de todas as mudanças. Durante os dias que se seguiram, Lina contou tudo sobre sua vida em Salvador. As dificuldades na faculdade, a amizade com a galera do João, a alegria de participar de um simples churrasco, a descoberta da culinária. Ela tentava explicar o que era calor humano. Lá, ser diferente não é um problema. Mesmo que as pessoas não concordem, elas se respeitam, elas tentam conversar. Eu finalmente entendi o que a Juliana queria dizer. O calor humano existe de verdade, pai. Ele está em todo lugar. Ao ouvir isso, Henrique não conseguiu segurar as lágrimas. Calor humano. Uma expressão que nem existia em dinamarquês. Mas ele entendeu que tinha sido aquele conceito abstrato, aquela forma de viver que tinha salvado sua filha. Na cozinha, Karen preparou o prato favorito de Lina, o flæskesteg, um porco assado com a pele crocante, servido com repolho roxo adocicado. Enquanto colocava o prato na mesa, ela perguntou com um misto de esperança e receio: "E então? Sentiu falta da comida dinamarquesa? Ou agora você só gosta da comida brasileira?" Lina sorriu, um sorriso largo e genuíno. "Eu amo as duas. A comida dinamarquesa é a minha raiz, é de onde eu vim. A comida brasileira é o meu coração, o meu desafio. Eu preciso das duas para ser quem eu sou agora." As lágrimas que Karen segurava finalmente rolaram por seu rosto. Naquela mesa, a família se reencontrava. Eles estavam felizes pela transformação de Lina, mas uma nova preocupação surgia. E se ela decidisse construir sua vida no Brasil? Como eles, como pais, poderiam apoiá-la de tão longe? Por enquanto, porém, eles apenas se permitiram sentir orgulho da mulher forte e independente que sua filha havia se tornado. Eles iriam, em silêncio, cuidar dela à distância, respeitando seu voo. De volta a Salvador, Lina mergulhou na vida com uma energia renovada. Agora ela tinha um novo propósito: como unir o calor humano, que aprenderá a amar, com o temperamento artístico que sempre fora seu. A arte de Lina, desde pequena, era solitária. Ela passava horas desenhando, imersa em seu mundo de cores e formas. Mas essa mesma concentração, quando interrompida, se transformava em irritação, em explosões que a afastavam das pessoas. Ela se fechava em sua concha, incapaz de aceitar a opinião dos outros. O Brasil, no entanto, estava lhe ensinando a transformar esse defeito em uma virtude. Numa das aulas de confeitaria, o projeto final era criar um bolo de casamento em grupo. Seria um bolo enorme, de vários andares, para uma festa comunitária do bairro. O processo de decidir o design, os sabores, a decoração. Era um convite ao caos.
A Lina de antigamente teria tentado impor sua visão a todo custo. Ela teria brigado, discutido e provavelmente acabado fazendo tudo sozinha, cheia de ressentimento. Mas a nova Lina era diferente. Ela apresentou seu esboço, cheio de cores vibrantes e flores tropicais, e então perguntou: "O que vocês acham? Acho que se a gente colocar um pouco de pó de amendoim aqui, o sabor vai ficar mais interessante. O que vocês acham?" Uma colega, a Bia, sugeriu: "E se a gente fizesse um recheio de doce de leite com ameixa? Ia dar um contraste massa com o bolo de cocô." Lina sorriu, animada. "Nossa, genial! É isso! Adorei! Trabalhar em equipe, ouvir as ideias dos outros, construir algo juntos." Aquele processo era a personificação do calor humano e do jeitinho brasileiro em sua melhor forma. O resultado foi um bolo espetacular, uma obra de arte coletiva que foi o centro das atenções na festa. Lina também se aprofundou na arte da escultura em açúcar. Fazer rosas, orquídeas e pequenos animais com a pasta exigia uma concentração absurda. Mas para ela, aquele era o meu momento. Toda a energia excessiva que antes não tinha para onde ir, agora se transformava em delicadas pétalas de açúcar. A professora Teresa, vendo seu trabalho, comentou: "Lina, sua sensibilidade é incrível. Mas o mais impressionante é que você não se fecha mais no seu mundo. Você aprendeu a criar com os outros." Ao ouvir aquilo, um calor tomou conta do peito de Lina. "Eu não estou mais sozinha. É porque estou com eles que consigo criar coisas melhores." Naquele instante, ela sentiu que o rótulo de pavio curto, que a assombrou por toda a vida, tinha finalmente se descolado de sua pele e se transformado em talento artístico. Naquela noite, em seu diário, ela escreveu: "Minha intensidade não é uma fraqueza. Porque eu encontrei o calor humano, eu posso transformá-la em força. De agora em diante, eu quero criar coisas que façam as pessoas sorrirem. Seja na comida ou na arte." Ela sabia que na base de tudo o que fizesse, estaria sempre o coração que aprendeu a conviver em harmonia com os outros. A vida de intercâmbio de Lina era um desafio diário, mas cada passo era um degrau em sua jornada de crescimento, que a levaria a uma decisão que mudaria seu futuro para sempre. Num feriado, ela e os colegas do curso de confeitaria se organizaram para vender seus doces numa feira de artesanato no Pelourinho. Lina, apesar do nervosismo, entregava pessoalmente as caixinhas de brigadeiros gourmet que ela mesma tinha embalado com tanto cuidado. Uma senhora provou um e exclamou: "Minha filha, que delícia! Que capricho!" Naquele momento, uma onda de felicidade pura a invadiu. Sua intensidade, sua teimosia que antes destruíam suas relações, agora eram a força que a fazia criar algo capaz de levar alegria aos outros. Naquela noite, olhando a vista da Baía de Todos os Santos da janela do seu quarto, ela abriu o diário. "Eu quero conectar as pessoas através da arte e da comida. E quero espalhar o espírito do calor humano pelo mundo." Enquanto a caneta deslizava no papel, ela se lembrou das palavras do pai: "Não importa o quão difícil seja, você não vai desistir." Aquela promessa ainda era a âncora de sua alma. Logo, o fim do intercâmbio se aproximava. Era a hora de decidir o que fazer da vida. Para Lina, a decisão era clara como a água de cocô. "Eu quero estudar gastronomia profissionalmente no Brasil." Quando ela ligou para os pais e contou que queria se matricular numa faculdade de gastronomia em Salvador, Karen sentiu uma mistura de surpresa e orgulho que a deixou sem palavras. Henrique ficou em silêncio por um instante do outro lado da linha, e Lina prendeu a respiração. Então a voz dele veio firme e emocionada: "Lina, se esse é o caminho que você escolheu, nós vamos te apoiar com todas as nossas forças." Era a voz de um pai que finalmente via a filha não como uma criança frágil, mas como uma mulher independente, pronta para conquistar o mundo. No dia da formatura do curso técnico, Lina subiu ao palco e, num português fluente e cheio de sotaque baiano, agradeceu a todos. Agradeceu a Juliana, que abriu a primeira porta. Agradeceu a João e sua família, que a adotaram. Agradeceu aos amigos, que lhe ensinaram o que era o calor humano. Suas palavras vinham do fundo do coração. Depois da cerimônia, sua amiga Bia correu para abraçá-la.
Lina, a gente vai ser amiga para sempre, viu? Com lágrimas nos olhos, Lina sentiu com força. No dia de voltar para a Dinamarca, apenas para se despedir antes de começar a faculdade, ela olhou pela janela do avião a imensidão do Brasil se afastando e fez um juramento a si mesma. Vou levar o espírito do calor humano comigo, e vou usar minha arte e minha comida para conectar o mundo. Seu sonho era ser uma ponte entre a Dinamarca e o Brasil. Misturar as técnicas da confeitaria europeia com a alma e os ingredientes brasileiros, e levar esse sentimento de acolhimento para o mundo inteiro. Sua convicção era inabalável. No aeroporto de Copenhague, seus pais a esperavam. E quando a viram mais uma vez, as lágrimas vieram. Bem-vinda de volta, Lina, disse seu pai. E ao ouvir aquelas palavras, ela respondeu, quase num sussurro, do fundo da alma, obrigada. O sonho de Lina estava apenas começando. A garota de pavio curto, que encontrou no calor humano a cura para sua solidão, estava pronta para transformar sua intensidade em força. Sua jornada era a prova de que aceitar as diferenças, cuidar do outro com carinho e caminhar junto. Talvez essa seja a maior força da cultura brasileira. E cara, talvez seja